Olá, amigos da Estação Hamburgo, estamos no ar, 21 horas e 2 minutos do dia 11 de janeiro de 2018, pleno janeiro de 2018. Um ano bastante intenso, né? Ano de eleições e tanta coisa que vai acontecer aí. Enfim. Bom, meus convidados de hoje, além já da mesa, da bancada aqui formada com meu colega, sempre de bancada das quintas-feiras, Marcelo Nunes Antunes. Tudo bom, nosso amado público das quintas-feiras, muito bom estar aqui de novo. E também a gente traz hoje na bancada duas convidadas super especiais. Aqui ao meu lado, diretamente do meu lado, a Deise Reck, a nova diretora do Canil Municipal. Muito bem-vinda, Deise. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. E a Verônica Flores, psicóloga, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o universo do trabalho e alguns movimentos opressores que às vezes acontecem, né, nesse ambiente laboral. Muito bom te ter aqui, Verônica, para conversar com a gente. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Também desejo boa noite aos componentes aqui da mesa. E é isso, vamos conversar um pouquinho. Bom, um beijão então para o Rodrigão. Ele está hoje fora do estação, mais perto da gente de alguma maneira. E o Rodrigão, então, estou aqui esporadicamente substituindo, né? E é um prazer sempre muito grande contar com esses amigos todos aqui. Esses aí que vão desenvolver muito bem os seus assuntos e vai ser um programa muito leve e também muito informativo. Bom, vou começar primeiro falando um pouquinho do Canil Municipal, né? Deise, falar um pouquinho da feira que hoje já ocorreu, hoje quinta-feira, todas as quintas-feiras ocorre na Praça do Imigrante, a Feira de Adoção de Animais. Queria que tu me falasse um pouquinho dessa ação que continua no verão, nos meses de janeiro e fevereiro. Inclusive a gente estava numa dúvida, assim, teve semana de Natal e Ano Novo, se nós faríamos as feiras, se valia a pena, fizemos e foi muito bom, né? Doamos em média, assim, de 5 a 6 animais em cada uma delas e hoje também foram 3 cachorrinhos e 3 gatinhos, se eu não me engano, então também foi muito bom. Então, apesar do verão ser uma época ruim de adoções, elas estão sendo boas, por incrível que pareça, né? Então, é uma época realmente ruim, mas está sendo assim bem gratificante. As quintas-feiras são já rotina, então todas as quintas-feiras existe um grupo de voluntários que fazem essa feira. Então, nós eventualmente estamos lá também, mas quem faz a feira mesmo são as voluntárias. É uma ONG chamada Respeito Animal que faz ali os eventos. E qual é o horário da feira? Sempre às quintas-feiras na Praça do Imigrante, tem o castramóvel também ali estacionado, né? O castramóvel, ele é um carro assim que a gente usa de apoio, acaba sendo assim um chamariz, né, para as castrações. Então, assim, o público que vem ali, até tu estava lá junto na quinta-feira, viu, né? O pessoal vem perguntar muito sobre as castrações, as informações sobre as castrações. Então, mas ele é um carro de apoio, assim, que as meninas usam também para guardar as coisas e ter uma sombrinha também para os animais ali. Então, é um carro de apoio. Mas também para nós é uma divulgação das castrações também, né? E funciona de que horário? Assim, das 10 às 4 da tarde normalmente. Agora, nesse verão, dias muito quentes estão acontecendo das 10 às 3. Né, que acaba sendo um pouco assim, muito quente, então a gente reduziu um pouquinho o horário. Das 9h30 ali já começa um movimento às vezes, Sim, né? já estão chegando ali com as coisas, né? Mas assim, o horário mesmo é 10 horas, das 10 às 15. Mas também lá no Sempra, né? No centro mesmo de proteção, lá mesmo no Sempra, as pessoas podem ir lá para adotar os bichinhos, não podem? Lá está aberto ao público todos os dias das 9 às 16 horas, então lá o pessoal pode ir lá adotar e ver daí existem animais adultos, né? Então tem mais variedade de animais, então lá pode ser visitado. Então nós vamos também no decorrer do ano fazer feiras em sábados, eventos com a prefeitura, no próprio Centro de Educação Ambiental que fica na frente do Canil, ali na Lomba Grande. Vão ter alguns eventos em sábados em que nós também vamos participar e abrir o Canil nesses dias também, né? Mas isso vão ser divulgados, essas datas, assim, no decorrer mais próximo. Canil, assim. Ali no o centro Ernest Allais.
Isso, o canil fica na estrada do Valahai, número 1400, e na frente é o Centro de Educação Ambiental e o canil fica nos fundos. Então, para a pessoa chegar ao canil, ela tem que passar pelo Centro de Educação Ambiental obrigatoriamente. Muito legal, né? E, bom, a Deise tem uma história já com o canil, porque ela já esteve no canil no comecinho dessa caminhada aí, em 2001, né, Deise? 2001. Até quando tu ficaste lá? Eu fiquei de 2001 a 2012. 2001 foi o início, assim, do canil, que foi, assim, bem difícil, assim. Ele ficava ainda em outro bairro, né? Ficava no bairro Santo Afonso, na Vila Crefe, né? Depois foi começando a ficar povoado em torno, né? Fizeram um loteamento, então começou a ficar complicado para o canil ficar ali localizado. Então, quando eu saí em 2012, o canil ainda estava ali, mas logo no ano seguinte já foi para Lomba Grande. E a estrutura lá é muito melhor, né? Assim, realmente está muito melhor estruturado do que era antes. Nesse ponto, assim, está muito melhor. Sem dúvida, eu acho que quem não conhece deveria conhecer. Tem meu colega aqui, também de Lomba Grande, o Marcelo também está convidado já a participar com a gente e ir lá conhecer o canil e as instalações do canil, que realmente são muito bacanas, viu, Marcelo? Posso te garantir. Estamos conversando aqui nos bastidores, inclusive para ver como que a gente consegue ajudar e até por estar ali perto, né? Aproveitando, deixa eu fazer aqui um papel de buscar mais informações, até para trazer para o nosso público que não conhece tanto o canil, não conhece como é que funciona o canil. Né? Desmistificando aquele conceito do canil, que era a carrocinha ainda, né? Que pegava o cachorro de rua e levava para lá e tal. Que eu acho que a gente tem dois públicos aí, de fato, é o cão abandonado, né? E a superlotação, que hoje muitas pessoas acabam tendo, que é o pré-cão abandonado. Né? O cão ou o gato, né? Pré-animal. Que eu acho que hoje muitos dos nossos telespectadores também acabam passando por isso, que está ligado um pouco à cultura do castrar na hora certa, né? Ou seja, principalmente se a gente pega aí um gato que procria mais que um cachorro, né? Na proporção, em volume e tempo. Eu até contei aqui a história de um amigo, lembra? Acho que uns 3 programas atrás que eu fiz uma entrevista. Posso citar um nome aqui que a gente já até conversou, que foi o Marciano, que é o nosso artista plástico aqui, que ele conta a história que do lado da casa dele foi feita uma casa de sushi. E apareceu uma gata, né? E ele, gatinha bonitinha, né? Começou a dar carinho e tal, em seguida deu cria, e convidou as amigas. O moral da história, tem 11. Sim. E não sabe quando consegue castrar, porque cada vez que ele tenta castrar, a gata já está grávida de novo. Então, eu já vou dar uma dica. Olha a dica aí da Deise, presta atenção aí, pessoal. As gatas fazem cio a cada 3 meses. Então, ela faz a gestação em 2 meses, os gatinhos com 1 mês de idade, a fêmea já está entrando no cio de novo. Ou seja... Então, ele vai ter que castrá-la enquanto os filhotes ainda estão com 1 mês de idade. Para poder castrar e não correr o risco de ter outra cria. Há tempo isso. A gata é muito rápida, então os filhotinhos... Tem que ser mais rápido que a gata. Ainda mamando, o ideal é já castrá-la, porque senão ele não vai dar conta mesmo. Ela vai entrar um atrás do outro. Tá vendo? Realmente. Então, informações importantes aí que a gente Espero que ele esteja ouvindo o programa. Então. Olha aí, e eles, e com certeza, muitos que tem essa mesma dúvida. Exatamente. Né? Eu até coloquei isso também, que a Deise está sempre à disposição também para tirar essas dúvidas. As pessoas têm muitos tabus a respeito da castração, e um desses tabus é que o cão, quando castrado, ele já não serve mais como cão de guarda ou de vigia. Isso, a gente até presenciou lá no dia da feira uma senhora não querendo adotar um dos bichinhos castrados com medo que ele não fosse fazer a guarda. Então isso realmente, assim, a gente nota uma diferença de comportamento no animal adulto, já maduro, de, digamos, uns 5 anos, que é castrado nessa idade, ele pode sim alterar o comportamento, ficar um pouco mais preguiçoso, um pouquinho mais lá paradão. Mas aquele animal castrado bem jovem, né, a castração precoce que a gente chama, a tendência é que ele fique, não modifique nada nesse ponto assim da guarda, tá? Eu queria só aproveitar o gancho assim do que o Marcelo falou da questão ali do canil municipal, tá?
E hoje a gente tem uma nomenclatura diferente também para isso. Hoje, na verdade, há tempo já desde que eu saí do canil há 5 anos atrás. É um nome mais popular, gente. É um nome popular, mas a gente chama hoje ele... E existe também uma pequena mudança. Hoje a nossa diretoria é Diretoria de Bem-Estar Animal e o canil é chamado de Centro Municipal de Proteção aos Animais, né? O canil não tem o objetivo de ser um canil de acumular animais, então ele acaba sendo um local de passagem, digamos assim. Um abrigo temporário. Um abrigo temporário. E nós temos o sistema hoje já há bastante anos que isso acontece, que é a questão de capturar, esterilizar e devolver esse animal à rua. Então, hoje a gente faz isso muito, existem leis que amparam essa questão. Então, são os chamados animais comunitários que são castrados e devolvidos ao local de origem. Sim, inclusive lá na praça, os animaizinhos que eu vi todos, né, castrados, desverminados e vacinados. Isso, Então, quer dizer, quem adotar, é muito melhor, gente, adotar um animalzinho, não comprar um animalzinho, mas adotar um animalzinho que já está ali, né, já com toda a fichinha dele, a cadernetinha dele prontinha para ser levado para casa. Não, a vacinação tem sido feita já há alguns anos, assim, foi uma medida até que começou há pouco tempo, assim, e está reduzindo em muito doenças infecto-contagiosas, que eram um grande problema para nós. O canil da Lomba Grande tem uma área de quarentena que a gente também pode deixar isolados os animais que chegam, não misturar logo com os outros, né? Que estão lá para não colocar em risco os antigos com os novos, enfim, né? Então, não, é incrível a organização realmente do canil. E a população, a gente tem trabalhado muito e tem sido muito bem aceito por alguns, assim, a questão daquele animal, o requerente está pedindo um recolhimento, mas a gente já avisa ao telefone, esse animal vai ser recolhido, vai ser castrado e vai ser devolvido ao mesmo local. Alguns são resistentes a essa medida, mas a grande maioria está aceitando bem. Sim, porque são animais comunitários, como se diz, são cães comunitários, gatos comunitários. E a pessoa que faz essa solicitação de castração de animal comunitário, ela tem que também saber que esse animal vai para o canil e pode no canil ser adotado. Isso aconteceu até. Acontece aí, às vezes, isso né? É uma informação bem importante. E a gente às vezes pode ter algum problema. A gente já teve problema com um requerente que ligou e disse: tô esperando as gatinhas voltarem, não devolveram ainda. Pois é, uma já foi doada. Uma vez. E aí deu um problema porque na verdade não era muito comunitário, era da pessoa e já acabou. Criou um laço então já maior. isso. Então, mas se entende como um comunitário mesmo que haja um responsável. a pessoa é responsável, mas ela não é proprietária. Exatamente. Então ela sabe que esse bichinho corre o risco de não voltar ao local. Ele pode ter sorte de ser adotado por alguém. Num caso, como eu comentei aqui, que tu tem 11 gatos, que é uma demanda maior do que tu consegue suportar, por exemplo. Pode ser adotado um caminho de entrar em contato para que esses animais sejam repassados? Repassados, assim, que sejam coletados. O que acontece assim, nós trabalhamos... Isso também é uma coisa bem importante. Nós trabalhamos com uma média de 150 animais entre cães e gatos, tá? Então, nós temos, assim, um número limite, principalmente nessa época em que entram muitos filhotes, a gente precisa trabalhar com um número limitado, então nós não podemos sobrecarregar a nossa capacidade de cuidar deles, né? Então, hoje, por exemplo, filhotes de gatos, a gente não está tendo como recolher, nem de cachorro. Então, o pessoal que liga, a gente, vai ter que esperar um pouquinho, tenta doar aí para nós, coloca em rede social, a gente pede uma ajuda da população. Né? Eu acho que sempre tem uma corresponsabilidade aí, né? E principalmente quando para esse animal tem proprietário, da hipótese alguma ele é recolhido, esses filhotes, já tem um proprietário, uma casa, né? Isso, então aí é responsabilidade total do proprietário mesmo. Ele vai ter que procurar doar, então, os gatinhos. Não, exatamente, eu estou provocando aqui só as perguntas, porque com certeza são as dúvidas que a população tem, né? Sim, com porque certeza. muitas vezes esse tipo de situação, o que se acaba fazendo? Se querendo achar alguém que eu possa repassar o problema, muitas vezes, né? E é difícil de ser compreendido dessa forma, por toda a responsabilidade do serviço, né? E eu conheço, sim, um pouco disso e tal, e eu acho que tem que ficar claro exatamente esse tipo de situação, que o papel é buscar o que é de rua, o que se tem ali, tanto a título de minimizar risco, porque, imagina eu ter um cachorro com raiva na rua e mordendo alguém. Sim. Né? Então, essa é uma responsabilidade do município. Claro.
né? Então, só para desmistificar os conceitos e o pessoal entender exatamente isso. Né? Não existe mais a carrocinha, não existe mais aquele papel de um cachorro solto que eu vou lá e... A população hoje, eu acho que cada vez mais tem que se comprometer com o todo. Claro. Né? E é interessante que a gente vê isso, eu estava te comentando antes que a gente... eu comentei aqui no programa passado, acho que foi, né, Karina? Foi, do trabalho que a gente faz do centro lá de meditação, que a gente tem uma vez por mês e a gente doa rações. É uma coisa que a gente tem buscado cada vez mais e a gente tem encontrado cada vez mais essas instituições também, né, que seriam instituições satélites, talvez a gente possa chamar, ou paralelas, né, que também tão preocupadas com isso, mas não estão tão vinculadas ao processo, talvez me esclareça, até eu possa me expressar melhor através de ti, mas não tão vinculadas à lei de proteção para o município, né? Elas possam estar mais abertas ao processo de ajudar no processo de, talvez, de castração ou de doação. Por isso que eu acho importante esse alinhamento também, né? De uma ONG que nem a Respeito Animal. O que eu digo assim, nós, assim, como prefeitura, como canil municipal, né, ali o centro de proteção, a gente visa muito o bem-estar do coletivo, né? Então, por isso que a gente tem muito cuidado, assim, ao introduzir o animal doente, porque a gente vai estar comprometendo o coletivo. As ONGs eu já vejo que elas trabalham muito no indivíduo, né? Elas encontraram na rua, elas vão cuidar, elas vão levar no veterinário, elas vão pagar uma cirurgia, e isso é muito bom, né? Então, nós tínhamos tempo atrás uma parceria com uma ONG que fazia isso. A gente tinha um cachorrinho que a gente tinha recolhido, por exemplo, atropelado, nós não tínhamos a condição de fazer o procedimento cirúrgico e a ONG levava e pagava os custos. Então, isso é uma coisa muito interessante, essa parceria é muito boa, né? E eu estava mesmo comentando aqui fora antes também como isso mudou de 2001 para cá. As pessoas estão mais conscientes, ajudando mais, se mobilizando mais na causa animal, e isso é muito bom, né? Então, a questão essa do animal com proprietário, que nem a gente falou ali antes, é muito importante as pessoas saberem. O canil, ele existe para suprir as necessidades dos animais de rua, jamais aqueles animais que têm um proprietário. Isso, a gente tem muito problema, assim, muitas pessoas da população ligam para lá, eu tô com uma ninhada, e eles ficam, às vezes, assim, brabos e nos xingam, porque eles acreditam que essa seja uma das nossas obrigações e realmente não é, né? A gente trabalha... Claro que o animal de rua um dia foi de alguém, né? Mas, enfim, ele está hoje na situação de rua e isso a gente tem que resolver, né? Um animal está atropelado na via pública, nós temos que recolher, né? Então, dentro das nossas obrigações, sim. A gente, às vezes, pode não conseguir naquele momento exato e recolher, porque nós somos um estabelecimento, um veículo, então às vezes a gente pode ter uma ocasião que a gente não vai conseguir resolver naquele momento, mas a gente vai procurar sempre aquele animal que está em risco retirar da rua, né, se é um animal realmente de rua. Né? Não, muito legal, esclarecimentos mesmo muito interessantes, até mais uma vez encontrei informações aqui com a Deise que eu não tinha, já estou aprendendo mais um pouquinho, né, a gente que ama os animais e tem uma paixão toda pelos animais, né, Marcelo? E agora eu vou conversar um pouquinho com a Verônica, que foi uma indicação da nossa amiga aqui, Patrícia Spindler, que já participou dessa bancada, uma amiga, né, também, e uma profissional excelente dessa área da psicologia. E a Verônica se dedica justamente ao ambiente laboral, às questões relacionadas à opressão, à questão de gênero e também a questão do assédio moral, né, que hoje se fala tanto, né, Verônica? É um prazer te ter aqui. Eu gostaria que tu esclarecesse para a gente exatamente como é que se dá o teu trabalho, para a gente poder entrar e inserir, então, nessa conversa. Claro, com certeza. Eu que agradeço, né, o convite para poder estar aqui. Eu acredito, assim, que quando a gente fala sobre essas questões que se referem às opressões, essa questão do assédio em todos os âmbitos, né? Hoje eu trabalho mais especificamente para pensar os contextos de trabalho, né? A minha linha de pesquisa, a minha linha de atuação, ela sempre foi um pouco mais voltada para aquilo que a gente chama da saúde do trabalhador, né? E obviamente todas essas questões que tu mencionaste, elas aparecem, né? Elas se fazem presentes assim nesses contextos, nessas relações.
Eu acho importante colocar de início que quando a gente está tratando de assédios como um todo, eles se configuram de várias formas, de várias maneiras, assim, podendo ser de forma direta e indireta. Ou seja, às vezes de forma que a gente enxerga, às vezes de forma que a gente não enxerga tanto. Então, se a gente for parar para pegar especificamente o assédio moral, né, muitas vezes se tem o entendimento que ele acaba se dando nessa forma mais verbal, assim, pelos xingamentos, ou por humilhações, por constrangimentos, enfim. Mas o assédio, ele também vai se manifestar de outras formas que não são necessariamente verbais, assim, da ordem da palavra, né, mas por meio de situações. Então, o assédio moral, ele também se configura, assim, por formas de, bom, eu tenho uma equipe de funcionários, por exemplo, eu vou restringir as idas deles ou proibir a ida a banheiros, por exemplo. Ou causar situações assim de isolamento de determinado grupo de pessoas numa organização de trabalho, ou colocar prescrições assim de trabalho que sejam difíceis de cumprir num prazo estabelecido, ou que sejam impossíveis de cumprir, assim, pensando nas próprias aptidões desse trabalhador especificamente. Então, são várias formas, assim, e às vezes muito sutis, que não são muito perceptíveis. Então, por isso que por vezes ocorre essa dificuldade de conseguir captar o que se configura como um assédio. Pois é, e provar isso muitas vezes se torna também, em consequência disso, dessa às vezes, dificuldade em captar essas minúcias todas de um assédio configurado, que às vezes outras pessoas veem, mas torna difícil encontrar testemunhas desse assédio muitas vezes, né? Claro, com certeza. E é uma questão, assim, muito delicada, né? E hoje a gente percebe também outras formas, assim, de oprimir as pessoas. E eu falo do contexto de trabalho, mas eu acho que a gente pode pensar em todos os espaços, assim, como um todo, né? Então, a gente estava conversando também anteriormente nos bastidores, né? Falando algumas coisas que se referem a assédio sexual, por exemplo. Então, também existem algumas situações assim que são nas sutilezas ou que não são vistas, ou coisas que não podem ser provadas, então que existe uma dúvida assim, em relação a se essas situações ocorrem mesmo, se é o exagero, se não é. Eu acho que muitas coisas elas também partem de uma determinada cultura, onde algumas coisas são permitidas e algumas coisas acabam sendo naturalizadas, né, pela sociedade. Então, por vezes a gente vive momentos, né, em que muitas coisas estão acontecendo, que nem, por exemplo, hoje, se a gente for parar para pensar, a gente percebe que tem um boom, né, das redes sociais, da tecnologia como um todo, e a gente percebe que não há um cuidado, às vezes, da forma como eu vou me colocar ou de acessar determinadas coisas mais a fundo, conforme elas são mesmo. Então, por vezes, assim, tem períodos de colocar as pessoas e as situações muito num caráter de julgamento. Isso. Né? De não caráter me colocar. De julgamento, não se colocar, não sentir aquilo que a gente falou, né? Já tenho falado várias vezes aqui duas palavras mágicas, que são compaixão, que é se colocar no lugar do outro, e a empatia, criar empatia com o outro, né? O Marcelo sabe que ele fala bem sobre isso, até gostaria de trazer ele para a nossa conversa aqui. Marcelo, como vencer um ambiente, eu digo, tem toda a questão da lei, toda a questão psicológica ali que ela fala, mas se a pessoa já está trabalhando também o seu psicológico, está fortalecida, de que maneira ela pode vencer quebrar uma situação de opressão? Mesmo que ela esteja fortalecida, às vezes aquilo incomoda, né, Marcelo? Por mais empoderada que a pessoa esteja, aquilo é uma coisa chata e incomoda, né? É uma coisa difícil hoje em dia pela situação. O difícil é o provar, né? Se a gente hoje entrar, vamos dividir de novo aqui em dois blocos, né? O empresarial e o pessoal, vamos chamar assim. O empresarial, dependendo do caso, tu ainda consegue ter algumas posturas, né? Hoje, por exemplo, a meu ver, é muito mais respeitado o assédio sexual que se tinha antigamente.
né, sobre a ótica de, não assédio sexual de baixo calão, vamos chamar assim, mas o assédio sexual do modelo até muito mais, não que não aconteça dos dois lados, tanto homem e mulher, como mulher para com homem, né? Mas vamos pegar um exemplo do homem para a mulher, aquelas cantadas mais, ou aquelas piadinhas, ou aquelas brincadeiras mais chulas, né? Então, acho que isso dentro do lado empresarial, o lado empresarial já não está absorvendo isso tão bem como antes. Não que absorvesse, mas antes era talvez mais desdenhado, né? Então, acho que esse lado, ele ainda é um lado que também se consegue hoje se trabalhar melhor. Com uma postura, ou seja, no momento que eu estou dentro disso e tenho eu a minha postura mais centrada, mais forte ou mais incisiva, eu também tenho embasamento hoje para conseguir me posicionar com relação a isso. Ah, é fácil provar? Não. É fácil abrir um processo e levar um processo desse até o fim? A gente sabe que isso, né, não tem números estatísticos, mas deve ser um número bem baixo estatisticamente do que de fato acontece, né? Mas são, a meu ver, tenho meu lado empresário também e particularmente eu sempre tive muitas mulheres no meu time e gosto de trabalhar com mulheres dentro do meu time de trabalho, e eu sempre tive esse cuidado, né, tanto de empoderá-las para o fato de qualquer coisa que acontecesse ter a porta aberta, e também de colocar como perfil da empresa o que é o perfil da empresa, né? O que é. Isso é fundamental hoje, das empresas terem a sua linha, o que é correto e o que não é correto, o que pode e o que não pode, né? Saindo da esfera do sexual, indo para a esfera que hoje eu tenho N formas de fazer assédio, né? Até negar alguém. Aquele funcionário, eu não gosto de ti, eu não falo contigo. E os colegas muitas vezes fazem esse próprio assédio, né? Não famoso precisa eu escanteio. necessariamente do chefe para o subordinado, pode ser um assédio assim também, pode ser né? horizontal. Entre colegas. Claro, essa questão que ele traz, assim, de isso vir da gestão, isso se manifestar na equipe, por vezes também pode ser uma questão, assim, do exemplo que tu dá enquanto uma liderança dentro de uma organização de trabalho e de como isso respinga, de como isso é colocado, isso é absorvido também por essas equipes, de forma a manifestar isso também, né? E eu acho que isso que tu comentaste é uma questão bem importante, porque tu tá trazendo algo assim que é da dimensão da cultura das organizações, né? Então, isso é um ponto muito importante para pensar, isso que a gente está tentando tratar aqui, porque muitas vezes esses problemas que acontecem, essas situações, adoecem as pessoas. Né? Exatamente. As pessoas, elas chegam a um grau de sofrimento que as leva ao adoecimento, né? Psíquico, físico, e eu falo psíquico e físico no sentido de que mente e corpo, a gente não há uma separação, né? Eles atuam um sobre o outro o tempo inteiro. Então, as manifestações que ocorrem no meu corpo, às vezes elas podem ser de ordem psíquica também, né? Só que, por vezes, acaba se colocando muito os problemas numa dimensão individual, né? Então, eu coloco os problemas centrados, tá acontecendo tal coisa, a pessoa, é com ele, é com ela, é com o fulano, é com o Beltrano, enfim. Sendo que, em muitos momentos, pode ser algo da ordem individual, mas comumente, pensando em todos os estudos, pensando na própria questão da saúde do trabalhador, da psicologia do trabalho, muitas vezes é algo que está instaurado numa cultura organizacional. Sim. E que também sofre efeitos de uma cultura, de uma sociedade como um todo. Então, as questões atravessam as paredes dessas organizações, atravessam a vida das pessoas, as relações. Então, por isso atravessam o tempo também. Claro. Porque não há mudanças, né? Mesmo com a evolução de alguns quadros, muitas vezes acontece de se repetir, mesmo com a modernização, mesmo com a informação, se repetiu no mesmo sistema organizacional que é opressor, né? Sim. Isso continua, né? Muitas vezes o papel do RH, eu acho que o papel do RH é fundamental, né? Mas se ele não está também, ele tem que ter vamos dizer, um certo desprendimento para olhar um pouquinho por fora também, né? Olhar com outro olhar, né? Não estar com o olhar inserido
dentro da organização e seguir aquela mesma batida, né? Nem sempre os RHs são tão eficientes também, né? Esse diagnóstico, né? Nem sempre é possível. E até quando essas situações acontecem, né? Eu, por exemplo, eu componho hoje um grupo de pesquisa dentro da URGS, né, que é um grupo onde a gente é muito atento a essas questões que se referem à saúde do trabalhador. Hoje o meu mestrado, a minha pesquisa é voltada para isso também, né, para pensar as instituições, enfim, subjetivação, a análise institucional como um todo. E como é que eu posso dizer, assim, são dificuldades realmente de quebrar essa barreira, né? Tem uma certa dificuldade. Então, às vezes, o fato de eu estar com o meu olhar de fora, não estar imersa necessariamente naquele universo, pode ser que isso seja um pouco mais fácil para eu desenvolver. Exatamente. Contratar alguém para fazer esse diagnóstico. Talvez. Não que o RH não tenha essa importância. Não, mas é claro. envolvimento diário, né? Que pode, de repente, distorcer um pouquinho a visão no momento de o RH é um setor que muitas vezes acaba cumprindo um papel essencial nesse sentido, onde as pessoas se sentem confortáveis para acabar procurando as pessoas para colocarem as suas demandas, as suas questões. Eu mesma atuei muito tempo dentro de RH e sei como é que essa dinâmica funciona. Mas percebo hoje, estando inserida no grupo de pesquisa, o quanto essas demandas surgem assim, para o nosso grupo e o quanto a gente é convocado para estar... E a tua visão já mudou também em relação a isso, com né? certeza. Bom, a gente vai fazer então um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta mais Estação Hamburgo aí para você. Já estamos de volta.